Olá, estamos iniciando a nossa aula número 68 do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. O meu cordial boa noite, porque agora é noite, em Teresópolis, para todos vocês, amados alunos. Essa é a aula número 68, tratando ainda do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Inicialmente, peço para o César Faria, lá na UTI, Unimed, Avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca. César, que teu espírito receba aqui, dos alunos que assistem, uma força mental muito forte, para que você seja ativado em espírito e do seu espírito essa força repercuta sobre o seu organismo. Lute, César, força, César, para se recuperar. Que Deus te abençoe. Aqueles alunos que querem se entrar em contato comigo, por favor, o façam pelo meu e-mail, A de Anita, D de Dado, M de Maria, doutrina espírita, @gmail. E os que eu peço também aos colegas, alunos, que se inscrevam, clicando aqui no celular, onde tiverem, e também repercutam a aula para seus conhecidos, vão divulgando para a gente fazer uma rede maior de trabalho. Bem, o ponto de hoje ainda abre sob o título Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esse é um ponto muito controvertido. Eu vou andar como eu posso, mas vou me estender, inclusive, para a próxima aula. Isso está em Marcos 3, versículos 20, 21, 31, 35 e Mateus 12, 46, 50. Vamos lá. Eis o que diz o Evangelho. E tendo vindo Jesus para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quer dizer, Jesus veio para casa. Muitas pessoas se reuniram, ele não pôde fazer nenhuma refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, da casa, vieram para se apoderarem dele. Porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Perder o espírito na época era ter entrado num estado de loucura, seria um louco. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo lá de fora da casa, mandaram chamá-lo. Vem, Jesus. Ora, o povo estava sentado ao seu derredor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhe respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque todos os que fazem a vontade de Deus, esse é meu irmão e essa é minha mãe. Bem, essa foi a resposta de Jesus no momento. Vamos aos comentários de professor Kardec. Espanta a indiferença de Jesus para a sua mãe e seus irmãos. Isso espanta. Quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Na frente da mãe e dos irmãos. Jesus tem como pedra angular, como núcleo primário da sua doutrina, da nossa doutrina, que também é o amor e a caridade. Ele diz lá atrás, em outras aulas que nós já vimos: não pensais que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas vim cumpri-los. Quer dizer, ele cumpria a lei e os profetas. E a lei, no caso Moisés, no Decálogo, diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Bom, se Moisés diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e se Jesus diz que veio cumprir a lei e os profetas, ele não poderia deixar de honrar, pelo menos, a mãe e respeitar os irmãos, por pior que fosse. Então, à luz desses fatos, desses ensinamentos, Jesus então não poderia renegar, mais uma vez, a sua mãe e desconsiderar os irmãos. Portanto, Jesus, que é todo sabedoria e bondade, se entrasse em contradição, perderia toda a sua autoridade moral. Se ele violasse as leis dos profetas,
se ele não respeitasse o pai, a mãe e os irmãos. Mesmo carnais, ele estaria contra a lei e os profetas. Ele estaria negando a sua missão messiânica. Ele estaria, em última análise, perdendo a sua autoridade moral. Isso é incompatível com o ser da evolução dele. Bem, se isso é incompatível, é aí que vem a lógica kardecista, a razão da nossa doutrina, que a doutrina entra no contexto histórico, mas entra também na razão, não se deixa levar pelas tendências religiosas, nem pelas tendências temperamentais, sentimentais. Ela procura analisar o fato e buscar a razão, e aí já temos a primeira contradita ao texto. Jesus não poderia renegar nem a mãe e nem desconsiderar os irmãos, porque isso estaria contra a sua própria missão, e, em epílogo, contra a sua própria autoridade. Meus irmãos, vamos lá. Vamos ver alguns fatos da história, contextualizar lá na época dele. A relação com a mãe. A mãe de Jesus dedicava, obviamente, especial ternura para ele. Aquele afeto materno, aquela ansiedade, às vezes, de querer agradar o filho, aquele amor que abriga, não é? Aquele carinho. Era uma mulher muito nova quando concebeu Jesus, talvez tivesse 14, 15 anos, que eram os costumes na época, as meninas se casarem nessa faixa etária. Muito nova, muito simples, dedicada ao filho. Ela, obviamente, não ia compreender a missão espiritual dele e o seu destino messiânico. Era muito complexo para ela entender o que o mestre e o seu filho falavam. E ainda, não há notícias que Maria seguiu os ensinamentos de Jesus. Não há nenhuma notícia na Bíblia. E nem desse testemunho desses ensinamentos. Não existe Maria dizendo isso, ou Maria dizendo aquilo, ou Maria falando que o filho falou isso. Não existe. É um vazio nessa parte doutrinária. Então, o que prevalecia na relação de Maria com Jesus era o amor maternal. Isso sim é inegável. A mãe de Jesus. Embora a doutrina que ele pregasse, o seu discurso, ela não entendia. E a relação com os irmãos? Jesus, a Bíblia relata a existência de, parece, 4 irmãos. Os nomes eu não me lembro bem, ainda tenho que localizar. Mas ele tinha mais 4 irmãos. Quer dizer, Jesus tinha 4 irmãos. Bem, o que esses 4 irmãos eram? Eram broncos, rudes. Tinham pouca simpatia por Jesus. Jesus era um estranho naquela família. Eram espíritos pouco avançados, porque nenhum deles se tornou seu discípulo. Nenhum deles seguiu o mestre. Jesus não escolheu nenhum irmão para ser discípulo seu. Não compreenderam a missão de Jesus. A conduta de Jesus, vista por ele, era estranha, era bizarra. Seus ensinamentos não sensibilizavam, não entendiam o que ele dizia, não empatizavam com as suas atitudes, não admiravam o seu comportamento. Pelo contrário, a ideia comum da família, no caso, quando voltam a casa está cheia do povo e que querem apoderar-se dele, dizendo que o espírito dele se perdeu, ou seja, ficou louco. A ideia comum na família, mãe e os irmãos, sobre ele, é que, tendo vindo para casa, estou repetindo o texto, Jesus, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Estou voltando ao texto. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele porque havia perdido o espírito, ficara louco, entre aspas. Louco na linguagem de hoje. Na época, perdeu o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo lá de fora, mandaram chamá-lo. Bom, aí vem a intervenção de Maria. Jesus, para Maria, cheia de afeto e de amor, era o objeto da sua proteção
mesmo não compreendendo, considerado o quê? Um desvairado. Quer dizer, Jesus, para Maria, vou repetir, cheia de afeto pelo filho, de amor, proteção, uma atitude extremamente maternal, mesmo não compreendendo o que ele dizia, considerava ele que tinha alguma alteração, é um desvairado, tinha alguma coisa normal. E os irmãos? Bom, para os irmãos era muito pior, porque não tinham esse amor. Era um motivo de vergonha para a família, em razão do seu comportamento anormal, crítico à liturgia judaica, críticos aos costumes. Ele deveria ser, sim, reprimido. Ele era uma pedra de tropeço naquela família. Bem, essas são as preliminares em relação ao ponto de hoje. São os fatos. Amanhã nós traremos a posição espírita sobre isso, porque eu estou apenas fazendo a leitura do contexto histórico e a leitura dos evangelhos sem me aprofundar neles e abrir suas metáforas. Mas, meus alunos, a primeira conclusão que nós chegamos nesse ponto é que Jesus, essa do professor Kardec, ele não perdia a oportunidade de ensinar as pessoas. Nenhuma. Nesse momento que ele diz, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são todos vocês que fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Ele mostra que o ideário dele, relativamente a Deus, transcendia as relações consanguíneas, as relações familiares. Transcendia tudo no mundo, porque a verdadeira paternidade dele era espiritual. E o verdadeiro pai e mãe dele, porque Deus não tem sexo, a gente chama ele de Deus, mas não tem sexo, a verdadeira paternidade, o pai e mãe dele, era Deus. E aqueles que se filiassem aos princípios que ele pregava, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, de João, mas é a verdade espiritual, não é a verdade aqui material. Então, nós entenderemos esse discurso de Jesus. Portanto, ele já fazia diferença o que nós chamamos de parentela espiritual e parentela corporal. Foi isso que ele quis colocar. Parentes meus, de fato, não são os consanguíneos. Esses são os parentes consanguíneos. Nós temos família, são parentes nossos consanguíneos. Mas temos uma família espiritual, que são espíritos que são afins conosco, têm a mesma identidade, ou quase a mesma identidade. Nós nos sentimos bem na companhia deles, nos sentimos leves, sentimos espontâneos, rimos como crianças, brigamos, soltamos piadas, falamos bobagens, não temos nenhuma responsabilidade maior em sermos sérios, sermos vetustos, nada. Somos naturais, somos crianças, espontâneos. Isso que é estar em amigos, pessoas que são afins, onde prevalece o clima da alegria e dos valores idênticos do ponto de vista moral e do ponto de vista também cultural, isso é necessário. Portanto, essa aí foi a primeira entrada de Jesus, mostrando que a existência de uma família espiritual e de uma família carnal. E também a prevalência de Deus como pai e mãe de todos nós. Amanhã voltaremos a isso.